Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, diga arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diga endireitai as suas veredas. Vamos trocar agora por caminhos. Endireitai os vossos caminhos. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Verso 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Diga, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem na Bíblia. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você pode dizer amém? Pode se sentar, por favor, glorificando a Deus. Você pode se expressar com alegria, exaltar o nome do Senhor, amém? Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus dessa forma agora, de forma revelada ao nosso coração, através das Escrituras. Eu quero pregar hoje nesse texto baseado em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 8, sobre o reino de Deus. De acordo com a palavra de Deus, no capítulo 2 de Daniel, do profeta Daniel, há ali uma explanação de pelo menos 4 exclusivos impérios, 4 reinos mundiais que governaram o planeta Terra dentro de sua época. Estou falando desses impérios: o primeiro império, o império do rei Nabucodonosor, ou o império neobabilônio. O segundo império foi o império medo-persa de Ciro. O terceiro império foi o império grego de Alexandre Magno. E o quarto império foi o império que assumiu, ou que fatalmente engoliu todos esses outros, como o império romano. Dentre esses 4 impérios, o maior dele foi o império romano. E depois dele não houve nenhum império que pudesse governar mundialmente. Pastor, mas a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a China, a gente é a Itália. Estamos falando aqui de impérios mundiais. Esses outros países até hoje estão tentando governar o mundo, mas não conseguiram. Um reino substituiu todos esses outros 4 reinos. Eu estou falando do reino de justiça, do reino de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará o reino, ou um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O versículo 45, que sucede o 44, diz que de uma forma sobrenatural, uma pedra, ela saiu, ela foi deslocada de um local e ela quebrou ou esmiuçou esses outros 4 reinos. E aí a gente entrar num assunto escatológico, mas não é muito aqui a minha praia, e não é o que eu vou também explanar aos irmãos. Mas o fato é que João Batista, em Mateus capítulo 3, que nós acabamos de ler, está falando de um reino. Está falando de um reino excelente que nenhum outro imperador conseguiu cativar, dominar, conseguiu ter uma mensagem tão simples, singela, de mudança de vida e de transformação. Eles esperavam, diz a Bíblia em Lucas no capítulo 24, que 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam decepcionados. E eles diziam uns para os outros: e nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Eles estavam falando de Jesus Cristo,
que havia sido crucificado, ressuscitou, eles agora estão voltando para a sua terra natal e fazendo as suas atividades particulares. E quando Jesus encontra com eles a caminho de Emaús, vai perguntar: homens, que conversas são essas? Você não sabe o que tem acontecido? Será que você é o único em toda Jerusalém e Israel que não sabe das últimas notícias? Sobre o Jesus Nazareno, o profeta, grande em obras. Algumas mulheres disseram que o viram, mas até agora nós não vimos. E nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Eles esperavam um rei, um imperador, que viesse de outra maneira, que viesse de uma forma com esplendor e glória, porque os reinos que nós citamos aqui, os impérios mundiais, eles vieram com ouro, com prata, com toda compostura que fazia com que as pessoas, elas se curvassem e vissem o seu glamour. Mas Jesus vem montado num jumento, e diz a Bíblia que Jesus entra em Jerusalém da maneira mais simples, montado num jumentinho, e o povo começou a adorar o Senhor Jesus. Estou falando deste reino, e todo reino tem um rei, e todo reino, além de um rei, existe os seus súditos, existem os justos, os santos. E quantos aqui fazem parte deste reino? Onde estão aqui aqueles que fazem parte deste reino, reino de justiça? Esse reino que nós temos entoado, que nós temos cantado. João Batista começou a pregar o arrependimento, informando que há um reino, e esse reino só pode ser alcançado por meio do arrependimento. Confira comigo em Mateus no capítulo 3, no versículo 2. Ele diz: arrependei-vos. Versículo 2, 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João está pregando um novo reino, um novo tempo, um tempo que seria instaurado próximo a eles e que é chegado a eles. E que esse reino não se compra com prata, esse reino não se compra com ouro, não se compra com bens materiais. Esse reino se alcança com um novo estilo de vida. João Batista, diz a Bíblia, que ele apareceu no deserto no ano 15 do império de César, quando Pôncio Pilatos estava governando. E agora João vem pregando na sua forma simplória e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguns perguntaram: quem é esse João aí? E ele mesmo vai responder de si mesmo: eu sou aquele, como o profeta Isaías no capítulo 40 disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas. Esse reino, querido, é um reino diferente. Não é um reino que se compra com ouro, prata, ou qualquer valor, ou com qualquer posição social que você possa ter. Esse reino se alcança por meio do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E para alcançar esse reino de justiça, esse reino que está garantido para nós, é necessário com que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Eu sei que é comum a gente pregar mensagens encorajativas, mensagens de encorajamento, ficou melhor essa palavra, né? Mensagem de encorajamento, como no domingo passado, quando nós pregamos aqui sobre dois grupos distintos de pessoas, o grupo do porém e o grupo do prossiga. Foi muito bom, mas bom mesmo é se arrepender, bom mesmo é alcançar o perdão de Deus, bom mesmo é falar sobre arrependimento, porque este assunto tem caído muito no desuso. Mas esse assunto continua em vigor para os nossos dias. O arrependimento continua sendo a premissa, a condição básica para se alcançar o reino de Deus. Sem arrependimento, querido, é impossível alcançar o reino do Senhor. Pastor, o que é arrependimento? O que é essa palavra que João Batista começou a pregar e que Jesus Cristo na sequência continuou pregando? Jesus Cristo continuou pregando a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, diz a Bíblia, que vem do grego metanoia, que significa literalmente deparar com-se uma conversão de destino, uma mudança de mente. Literalmente significa pensar de outra maneira. Arrependimento significa literalmente não pensar mais
de acordo com os velhos padrões. Diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos nos transformar com a renovação da vossa mente. Ele diz, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformei-vos com este mundo, ou com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a conversão, querido, inclui pensar diferente. A conversão inclui viver uma maneira que eu não vivia antes, e agora eu prossigo para o alvo, eu prossigo vivendo para Cristo, mudando o meu estilo de vida dia após dia. Arrependimento significa mudar de direção. Arrependimento, quem sabe, podemos ilustrar muito bem com uma mudança de percurso de trânsito. Ninguém sai de casa pensando errar o caminho, mas o seu GPS pode errar, os seus planos podem ser mudados. E aí, quando você observou que entrou na entrada errada, no caminho errado, quando você se deparou que não está no local que você deveria estar, você volta, você regressa para retomar de novo o seu caminho. Isso significa arrependimento. Uma mudança, voltar de onde eu comecei. Mudança de mente, eu preciso transformar a minha mente, porque sem a mudança de mente, querido, eu vou continuar me conformando com tudo aquilo que o mundo e a mídia pregam, mas que não são verdades, que são apenas coisas que nos afastam de Deus, que são mensagens obscuras, enganadoras, doutrinas de demônios, doutrinas malignas, que estão levando muitas pessoas para o inferno. Eu vim dizer a você que se você quer alcançar e fazer parte do reino de Deus, é necessário com que você se arrependa. É necessário com que haja arrependimento no nosso coração. Uma pessoa que se arrepende, se desagrada do que fez, do que pensou, e não volta a fazer ou pensar. Uma pessoa que se arrependeu, ela sente profunda tristeza no coração, e as suas atitudes, os seus comportamentos já não são mais os mesmos de antes. Por quê? Porque você se arrependeu, você quer mudar o seu estilo de vida, você quer alcançar o reino de Deus, e essa mensagem vem com todo amor e carinho, porque ela é totalmente de graça, e ela está disponível para mim e para você. Basta fazer uma coisa somente: arrepender e crer no evangelho da graça, no evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento é mudança de sentimento. Se uma pessoa não compreender quão terrível é o pecado, que ele ofende a Deus, que é justo e santo, sentirá pouca necessidade de se arrepender. Diz a Bíblia que o apóstolo Pedro está pregando em Atos no capítulo 2, e as pessoas estavam confusas, porque por ocasião do advento, da efusão do Espírito, as pessoas começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E diz a Bíblia ali que tinham pelo menos 14 tipos de nações, 14 etnias, e as pessoas passaram a entender o que havia sido falado por muitos deles. Olha que estranho, nós somos atenienses, gregos, medos, persas, e nós estamos entendendo eles na nossa própria língua. Como isso é possível? Alguns começaram a dizer: esse povo está cheio de mosto, esse povo está bêbado. Diz a Bíblia que Pedro, tomando a palavra, técnico, retorno. Diz a Bíblia que Pedro, pregando a palavra de Deus, ele assume o momento da pregação e vai dizer: varões galileus, esses homens não estão bêbados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que aconteceu, como disse no profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos e os vossos anciãos profetizarão, os jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. E eles começaram a entender, diz a Bíblia em Atos no capítulo 2, no versículo 37, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração.
A palavra aqui, compungiu-se-lhes o coração, vem do grego katanusso, que significa literalmente ter profunda tristeza na alma. Eles começaram a entender: como é que isso é possível? O que faremos nós, irmãos? Ouvindo eles estas coisas. Traz água natural para mim, por favor, essa está gelada. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles compreenderam a mensagem da salvação. Eles compreenderam a mensagem divina de mudança da alma, de mudança da mente. E Pedro vai responder para eles: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para que alcanceis o reino de Deus. Arrependimento, querido, é a premissa, é a condição básica. O coração atormentou profundamente, tiveram tristeza de aflição de espírito. Tem gente, querido, que está numa natureza tão pecaminosa, que está vivendo um estilo de vida tão pecaminoso, que ele já não sabe mais discernir entre o certo e o errado. Está naquele estágio de cauterização de mente. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Essa tá boa. Existem pessoas que já não mais estão se importando com o pecado. Estão vivendo deliberadamente pecando contra o Senhor, e os dias estão se passando e o reino de Deus se aproximando. Então o arrependimento, querido, é a necessidade, é a condição básica para que eu possa alcançar o reino do Senhor. Volte para a Bíblia, por favor. Senhor da glória, a voz foi embora. O versículo 3 vai dizer: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas aqui é caminho, e nós precisamos endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, os nossos caminhos. Diz a Bíblia que por causa da mensagem de arrependimento, muitos iam ter com João. Eu fiquei maravilhado quando eu li essa palavra. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós não entendemos muitas coisas. Os nossos olhos passam por cima e a gente não vê as pérolas. A gente não percebe, né? A gente não percebe. O texto diz que por meio da mensagem de João Batista de arrependimento, as pessoas iam até João. Não era João que ia até as pessoas. Diz o texto aqui que Jerusalém, toda a Judeia e todas as províncias do Rio Jordão iam ter com João. Sabe o que eu entendi com isso? Existem muitas pessoas que não estão tendo o genuíno arrependimento, porque está faltando nos nossos altares as mensagens de arrependimento. Porque se tivesse mensagem de arrependimento, de juízo de Deus, as pessoas teriam genuína conversão. Olha o que o texto diz. Versículo 5. Então saíam a ter com ele. As pessoas iam ter com João. Toda Jerusalém, toda a Judeia, toda a circunvizinhança do Rio Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando o quê? Confessando os seus. Tem gente que não sabe mais o que é confissão de pecado. Tem gente que não sabe nem o que é pecado, quanto mais confessar ele. Confissão de pecados, querido, inclui reconhecer erros, inclui reconhecer um estado pecaminoso, que errou o alvo, que errou o caminho da salvação, e pedir perdão a Deus, e chegar diante de Deus com interesse de coração. E reconhecer que somente Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Aqui literalmente as pessoas confessavam os seus pecados, possivelmente
à luz de todos os outros. Eles confessavam os seus pecados com a audição de João Batista. O que você fez? Eu matei. Eu te batizo em nome de Jesus para arrependimento. O que você fez? Eu adulterei. Eu te batizo em nome de Jesus. O que você fez? Eu roubei. Eu te batizo em nome de Jesus. O que você fez? Eu pratiquei maledicência. Eu te batizo em nome de Jesus. Confessando os seus pecados. A razão pela qual muitas pessoas não estão alcançando o perdão de Deus, a razão pela qual muitas pessoas estão vivendo cabisbaixas, sem sentido, sem direção, é porque não estão dando nomes aos seus pecados. E é necessário confessar os nossos pecados a Deus. Pastor, como é que eu mudo de destino? Como é que eu mudo de vida? Produzindo frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Os fariseus, os saduceus iam a ter com João Batista para serem batizados. E João vai dizer: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe quando eu me arrependo? Sabe quando você se arrepende? Quando você produz frutos dignos de arrependimento. Quando você produz frutos dignos de arrependimento, há perdão do Senhor para a sua vida. E não é o pastor que te perdoa, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. A primeira carta de João vai dizer: filhinhos, não pequei-vos, mas se pecardes, tendes um advogado no céu e justo para perdoar os vossos pecados. Só é possível alcançar o perdão de Deus. Só é possível, querido, alcançar o reino de Deus e fazer parte deste reino por meio do arrependimento genuíno. Que haja arrependimento em nossos corações, em dois níveis. Primeiro deles, arrependimento para a salvação e arrependimento para a comunhão. Vou repetir. Que haja arrependimento em nossos corações em dois níveis. Primeiro, arrependimento para a salvação. É aquele que você se arrependeu, que você tomou uma decisão por Jesus um dia, e você disse assim: eu me arrependo, eu vou diante do altar do Senhor, eu vou diante do altar e das pessoas e vou dizer que eu quero Jesus Cristo para a minha vida. Eu quero mudar de vida, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo homem, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma nova mulher. Esse arrependimento você teve, você que já decidiu por Jesus um dia. Mas existe um outro arrependimento que eu e você nós precisamos ter em segundo nível. E eu encerro aqui a minha palavra. O arrependimento para comunhão. Arrependimento para comunhão. Porque se nós nos arrependemos e pedimos perdão dos nossos pecados, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Pai. Porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Que haja arrependimento em nosso coração. Nós vamos cercar a mesa do Senhor agora, tomar parte do pão e do suco da vide, que representa o sangue de Jesus Cristo. Precisa haver em nós arrependimento. Precisa haver em nós mudança de hábito, mudança de atitude. Comunhão para a salvação, arrependimento para a comunhão e para a salvação. Este é o momento de você se entregar ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Começando por fechar os seus olhos e elevar uma oração ao Senhor sincera a Deus, e dizer que você sente muito, e dizer que você sente muito por muitas atitudes e pecados cometidos, mas que você quer regressar, que você quer voltar ao primeiro amor e ter comunhão com o Pai e fazer parte deste reino, esse reino que é reino de justiça. Quem sabe eu estou pregando hoje para pessoas que precisam tomar uma decisão por Jesus nessa noite.
Quem sabe eu hoje estou pregando para pessoas que precisam tomar uma decisão urgentemente, não sair por essas portas sem antes se arrepender diante de Deus. Quem sabe entrou aqui alguém com a intenção apenas de ver a igreja que é falada. Quem sabe alguém entrou aqui apenas para descobrir algumas coisas, para ver um novo ambiente e fazer novos amigos. Eu vim dizer a você que mais do que isso você precisa fazer. Você precisa arrepender-se. Você precisa arrepender dos seus pecados, porque sem arrependimento de pecados não pode haver remissão, não pode haver perdão. Se você pensa que você é bom o bastante, diz a Bíblia que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa de um homem que pecou, a morte, o pecado passou a todos os homens, e a morte por sua vez, e todos estão destituídos do pecado, da glória de Deus. Oh, querido, que haja arrependimento em nossos corações. Que haja arrependimento em nossos corações por abandonar a casa do Senhor. Que haja arrependimento em nossos corações por maledicências, por adultérios, por imoralidades, por roubos, por furtos, por falar mal do vizinho, por falar mal do próximo. Que haja arrependimento em nosso coração por pecados que o Senhor abomina. Dissensões, contendas, discórdias, falsos testemunhos. É necessário arrependimento, querido. Se você pensa que a sua prática de vida ela está escondida, você está muito enganado. Deus é justo juiz, enxerga e vê todas as coisas em toda a parte da terra. Diz a Bíblia que a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os olhos do Senhor estão acampados, estão em todos os lugares. Não há um lugar que nós possamos ir que o Senhor não esteja presente. Diz a Bíblia que nós seremos julgados e condenados ou justificados pelas nossas palavras. Palavras que temos lançado ao vento. Não fuja da ira vindoura, mas arrependa-se. Eu não vim aqui pregar um sermão para dizer que Deus está preparado para colocar um pisão na sua cabeça no primeiro tropeção da sua vida. Eu vim dizer a você, muito pelo contrário, que há um soberano, um Deus que entregou o seu próprio Filho, um Deus que diz a Bíblia, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem ainda está atuante, querido. Essa mensagem ainda é ativa, ela é viva e eficaz. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora lá, eu vim dizer a você que não importa o tamanho do seu pecado, não importa quão sujo você esteja se sentindo, não importa se você se considera o pior dos homens, importa que se você tiver um coração quebrantado, como diz o Salmo 51, que o coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Ele está aqui para perdoar a sua vida, para escrever a sua história novamente, para te dar um novo estilo de vida, para você começar de novo. Pastor, você está falando isso porque você não sabe o que eu cometi. Não interessa o que você cometeu, importa que o Deus dos céus, se houver um arrependimento genuíno no seu coração, há perdão de Deus liberado para a sua vida nessa noite.